Muito boa noite a todos os meus queridos ouvintes aqui do Portal Nova 15. Está começando mais um programa, A Hora do Clássico. Boa noite, Marcos Alves. Sempre muito bom estar ao vivo para levar o melhor da música erudita, música clássica para todos vocês. Hoje, a nossa programação é da edição de número 56. Exatamente, 56 programas, sejam gravados ou ao vivo como hoje. Então é com muita alegria que damos continuidade em nossa segunda temporada sobre os gêneros vocais. No nono episódio, falando sobre a canção ou a forma do lead, das lead, né? Vamos conhecer um pouquinho então sobre o que vem a ser esse gênero vocal chamado canção. Mas antes eu quero dar o meu boa noite a todos vocês que estão presentes na nossa live. Marcos Alves aqui, nosso querido aqui na parte técnica. João Mendonça, boa noite, paz e bem, João Mendonça, muito obrigado pela audiência e as demais pessoas que estão também nos prestigiando pelo nosso site, nova15.com.br, pelos aplicativos Rádios.net, pelo próprio aplicativo do Portal Nova 15, pelo Instagram, YouTube. O meu muito obrigado a todos vocês, estava com saudade de fazer o programa ao vivo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a canção. Algumas das primeiras fontes da canção secular, documentadas e passíveis de interpretação musical, datam do repertório deixado pelos troubadours no sul da França, no século XI, os trouvères no norte da França e os minnesingers na Alemanha, a partir do século XII. Já vou me desculpando aqui que meu francês é péssimo, pessoal. Utilizando textos poéticos em idiomas regionais ou dialetos próprios que exaltavam o heroísmo dos cruzados, os males e alegrias do amor e eventos das cortes, compunham-se canções monofônicas, ou seja, com uma única linha melódica. Chanson de geste, canso, balade, rondô, virelai, lai. A influência dos troubadours se estende por outros países da Europa, mas a canção monofônica entra em declínio no século XIV, com a ascensão da polifonia. A referência mais conhecida da primitiva canção polifônica é a chanson francesa, nas suas formas poéticas conhecidas rondô, a balada e o virelai, compostas pelos mais expressivos compositores do século XIV e XV. Machot, o famoso Guilherme de Machot, que nós vimos em nossa primeira temporada, Dufay, Binchot, Ockeghem, constituíam-se de duas partes musicais, sem repetição de texto e utilizando as vozes padrões da polifonia da época. Cantos, voz superior, tenor e contratenor, combinando-se as vozes com os recursos instrumentais disponíveis. Simultaneamente, desenvolve-se formas regionais similares na Itália, o primitivo madrigal balata, a caccia, na Espanha, o villancico, o romance e a canción, na Inglaterra, o carol e na Alemanha, bar. No século XVI, o advento do madrigal italiano, derivado da frotola e essencialmente polifônico, praticamente ofuscou o repertório de canções do período, que tem como principais expressões a canzonetta, a villanella e o balletto na Itália, o aire na Inglaterra e Itália, e as canções de vihuela na Espanha e Portugal. Canção para a voz solo com acompanhamento de vihuela. Vihuela é um instrumento semelhante à guitarra, pessoal, utilizado na Espanha renascentista. No século XVII, a canção inicia sua evolução em direção a uma maior expressão poética e musical, que somente será atingida nos séculos XVIII e XIX. Seu desenvolvimento é desigual e lento, influenciado pela crescente disseminação da ópera e pelo rápido crescimento da música instrumental, voltando-se a dedicação dos compositores a gêneros mais sofisticados e novos, nos quais se incluem a cantata e o oratório.
Vale aqui um adendo, uma pequena pausa. Eu quero dizer que o gênero vocal ópera, eu dedicarei uma temporada inteira para este gênero. Tamanha a necessidade e a complexidade de seus conteúdos. Com apenas alguns programas é impossível a gente discorrer sobre todo a importância e o conteúdo do gênero ópera. Bom, seguimos na França do século XVII, encontramos a Ars de Cour, áreas da corte, basicamente arranjos das chansons polifônicas. No século XVIII surge o romance, canção rústica com temas folclóricos e canções patrióticas, como a Marselhesa. No século XIX, continua se compondo romances e surge a melody, ou seja, a melodia, que utiliza magníficos textos dos grandes poetas da época, com acompanhamento de orquestra ao piano. Citamos o ciclo Les Nuits d'été, Noites de Outono, de Berlioz, com poemas de Théophile Gautier, e La Bonne Chanson, de Gabriel Fauré, com textos de Ferlani. Está melhorando o meu francês, né, Marcos? Tá ou não tá? Pessoal, o francês não é a minha língua preferida, muito embora eu acho ela um idioma muito belo, muito bonito, principalmente com as canções francesas. Bom, seguimos na Inglaterra. No início do século XVII, surge a Luthier, a área de alaúde, com obras de Dowland e Thomas Campion. No final do século, o alaúde é substituído por um baixo contínuo, destacando-se a obra de Purcell. No final do século XVIII, popularizam-se as canções folclóricas da Irlanda e da Escócia. Chegamos à Itália, com vários compositores do século XVII, que elaboraram livros de canções, como Giulio Caccini, Jacopo Peri, Tarquinio Merula e Sigismundo d'India. Estas canções, geralmente acompanhadas por um baixo contínuo, que pode ser um órgão, um piano, um instrumento mais grave, como o cello ou o próprio órgão, podiam ser classificadas, na maioria das vezes, como madrigais ou árias. Destacamos o conjunto de árias e caprichos para voz solo, contidos na coleção de canções Curtio Precipitato ed altri capricci, publicada por Merula em 1638, mesmo ano da publicação do 8º livro de madrigais de Monteverdi. No século XVIII, com o domínio absoluto da ópera, surge a área de concerto, peça independente com acompanhamento orquestral e geralmente no estilo da capo, ou seja, do começo. No século XIX, Verdi, Bizet, Tchaikovsky, Dvorak, Grieg, Fauré, Tosti e muitos outros nos deixam canções plenas de fantasia e romantismo. No século XX, um grande número de compositores dedica ao gênero uma parte de seu esforço criativo. Citamos as obras de Debussy, Delius, Sibelius, Rachmaninoff, Schoenberg, Ives, Ravel, Stravinsky, Ibert, Shostakovich, Messiaen e muitos outros. Bom, falemos agora um pouco sobre o Lied. O que vem a ser Lied? Foi, porém, na Alemanha e Áustria que a canção, o Lied, atingiu sua maior expressão como arte musical. É o que nós vamos tocar hoje. No século XVII, a canção alemã, Lied. Por que canção alemã? Porque foi aí que surgiu esta forma, este gênero musical, tal qual estamos apresentando neste programa de hoje. Então, o Lied, com acompanhamento de contínuo, predomina como forma de entretenimento social da época. Esta forma simples declina no século XVIII, com a popularização da ópera. Então, a ópera se torna mais popular, surgindo também a área de concerto, que atinge seu auge com as obras de Mozart e Haydn no final do século XVII. Nesse período, retoma-se a criação do Lied a partir dos magníficos textos da nova poesia lírica alemã e já utilizando-se
o piano como acompanhamento instrumental. Destacam-se nesta época Carl Philipp Emanuel Bach, filho de Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich Reichardt, Carl Friedrich Zelter e Johann Rudolf Zumsteck, com textos de poetas como Gellert, Sturm e Klopstock. Eu me dou melhor no alemão, viu? Muito embora meu alemão também não esteja muito bom. Estudei 6 anos de alemão, mas o alemão, se você não pratica, pessoal, trava a língua. Bom, vamos falar do grande mestre alemão, o gênio Beethoven, que pode ser considerado como o verdadeiro criador do Lied alemão romântico. Contribuiu para este gênero musical com os ciclos de canções Gellert-Lieder, Opus 48, do ano de 1802, e An die Ferne Geliebte, A Amada Distante, Opus 98, do ano de 1816. Além de canções diversas sobre poemas de Goethe, Madison, Gellert, Heissig e outros. Ofuscadas pela sua música instrumental e pelas canções de Schubert, esta obra deveria merecer mais atenção e divulgação pela sua qualidade e beleza. No século XIX, ressaltam de maneira absolutamente inigualável Franz Schubert e Robert Schumann. Quero deixar um adendo aqui que eu não vou apresentar este Lied de Beethoven, tamanho o tempo de duração desta obra, e eu quero apresentar mais compositores. Hoje, em especial, Franz Schubert e Robert Schumann. Mas vale aqui enfatizar que foi com Beethoven que tudo começou. Muito bem, vamos falar então do compositor no qual nós exibiremos hoje, Schubert. Autor de mais de 600 Lieder compostos durante praticamente toda a sua vida, dotadas de uma extraordinária concentração sonora, insere nas diminutas formas do Lied todo um universo poético que exprime os mais diversos temas, como o destino, a solidão do homem, a ausência de amor e a imagem simbólica do viajante. Também vale ressaltar aqui a figura feminina, a figura da mulher, do amor feminino, né? E também o amor do poeta, dos poetas. Deixou-nos obras-primas que refletem toda a sua genialidade melódica, seu lirismo e sensibilidade, como os ciclos de Schöne Müllerin, A Bela Moleira, de 1823. Para quem não sabe, Müllerin é a esposa de Müller, portanto é minha companheira, tá, Marcos? Müllerin. Müllerin em alemão significa a moleira e Müller em alemão significa o moleiro, aquele que moe, que pila. Porque é muito comum para os alemães, os sobrenomes são oriundos, vindos de profissões, né? Fischer, Schneider, Schumann, todos relacionados às profissões. Tá? Então, Müllerin significa a bela moleira, ou seja, schöne, bonita, bela, né? De Schöne Müllerin, do ano de 1823. E também a obra Winterreise, Jornada de Inverno, de 1827. Eu queria apresentar hoje para vocês essa obra, mas ela ultrapassa de 1 hora. Então, infelizmente, não vai ser hoje que eu vou apresentar Winterreise, Jornada de Inverno. E sim, a Schwanengesang, a Canção do Cisne, de 1828. Muito bem. Pessoal, chega então de falatório. Eu tive que explanar para vocês essa introdução sobre a canção, sobre o Lied, e vamos então apresentar de Franz Schubert, Schwanengesang, de 957, ou seja, a Canção do Cisne, do ano de 1828, com a apresentação do tenor Julien Pregardien e ao piano Martin Helmchen, no Palácio de Édipus Colônios, no ano de 2020. Vamos à música, maestro. Fiquem até o final. Du
Stadt. Ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß, ich seh meinen letzten entscheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals so traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Ade, du muntere, du fröhliche Stadt, ade. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Nun reit ich am silbernen Strome entlang, weil schallende Töne mein Abschiedsgesang. Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort, ade. Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus, mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? Wie sonst so grüß ich und schaue mich um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um. Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort, ade. Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh. Ade, nun schimmert der blinkenden Sterne Gold, wie windige Sternlein am Himmel so hold. Durchziehen wir die Welt auch weit und breit, die gibt überall uns das treue Geleit, die gibt überall uns das treue Geleit. Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh. Ade. Ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade. Du glänzest so traurig mit dämmerndem Schein und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein. Vorüber ritt ich so manches Mal, und wer ist denn heute zum letzten Mal? Und wer ist denn heute zum letzten Mal? Ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade. Ade, ihr Sterne verhüllt euch grau, ade. Das Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sterne mir nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei. Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei. Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade, ihr Sterne verhüllt euch grau. Ade. Fliehenden Welt hinausziehende. Fremde Durchmesser
Segen, ach, auf ihren Wegen, ach, auf ihren Wegen, ach. Herze, das sinnende Auge, das tränende. Sehnsucht nie endende, heimwärts sich wendende, Busen der wallende, Klage verhallende, Abendstern blinkender, hoffnungslos sinkender, hoffnungslos Lüfte ihr säuselnden Wellen, sanft kräuselnden Sonnenstrahl eilender, nirgend verweilender, die mir mit Schmerze
fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hainen nieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte Holde nicht. Hörst die Nachtigallen schlagen, ach, sie fliehen dich. Mit der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen des Rosens Sehnen, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich, bebend harr ich dir entgegen. Komm, beglücke mich, komm, beglücke mich, Säuselnde Lüfte wehen so mild, blumiger Düfte atmet erfüllt. Säuselnde Lüfte wehen so mild, blumiger Düfte atmet erfüllt. Wie haucht ihr mich wonnig begrüßend an, wie habt ihr dem wonnenen Herzen getan? Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn, es möchte euch folgen auf luftiger Bahn. Wohin, wohin? Bächlein so munter rauschen zumal, wollen hinunter silbern ins Tal. Bächlein so munter rauschen zumal, wollen hinunter silbern ins Tal. Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin, tief spiegeln sich Floren und Himmel darin. Was siehst du mich sehnen, verlangender Sinn? Was siehst du mich sehnen, verlangender Sinn?
grüßender Sonne spielendes Gold, hoffender Wonne bringst du Hold. Grüßender Sonne spielendes Gold, hoffender Wonne bringst du Hold. Wie laut mich dein selig begrüßendes Bild, es lächelt im tiefblauen Himmel so mild. Und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt, und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt. Warum? Warum? Grünend umkränzet Wälder und Höhe, schimmernd erglänzet Blütenschnee. Grünend umkränzet Wälder und Höhe, schimmernd erglänzet Blütenschnee. So dränget sich alles zum bräutlichen Licht, es schwellen die Keime, die Knospe bricht. Sie haben gefunden, was ihnen gebricht, sie haben gefunden, was ihnen gebricht. Und du. Rastloses Sehnen, wünschendes Herz, immer nur Tränen, Klage und Schmerz. Rastloses Sehnen, wünschendes Herz, immer nur Tränen, Klage und Schmerz. Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst, mir stillt mir endlich die drängende Lust. Nur du befreist den Lenz in der Brust, nur du befreist den Lenz in der Brust, nur du, nur du. In tiefer Ruhe liegt mich her der Waffenbrüder Kreis. Mir ist das Herz so bang und schwer, so bang, so schwer, von Sehnsucht mir so heiß, von Sehnsucht mir so heiß. Wie hab ich oft so süß geträumt an ihrem Busen warm, an ihrem Busen warm. Wie freundlich schien des Herdes Glut, lag sie in meinem Arm, lag sie in meinem Arm.
Herz, dass der Trost dich nicht verlässt, dass der Trost dich nicht verlässt. Es ruft noch manche Schlacht. Bald ruh ich wohl und schlafe fest, Herzliebste, gute Nacht, Herzliebste, gute Nacht. Herz, dass der Trost dich nicht verlässt, dass der Trost dich nicht verlässt. Es ruft noch manche Schlacht. Bald ruh ich wohl und schlafe fest, Herzliebste, gute Nacht, Herzliebste, gute Nacht. Herzliebste, gute Nacht. Rauschendes Bächlein so silbern und hell, heilst zur Geliebten so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du, bringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Busen trägt, und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein erquicke mit kühlender Flut, und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein erquicke mit kühlender Flut. Sie am Ufer in Träume versenkt, meiner gedenkend das Köpfchen hängt, tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Neigt sich die Sonne mit rötlichem Schein, wiege das Liebchen in Schlummer ein. Rausche, sie murmelt in süßer Ruhe, flüstre ihr Träume der Liebe zu.
streie Träume die Liebe zu. Rauschender Strom, brausender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Rauschender Strom, brausender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Wie sich die Welle an Felle reiht, fließen die Tränen ewig erneut, fließen die Tränen mir ewig, ewig erneut, fließen die Tränen mir ewig erneut. Hoch in den Kronen wogen sich's regt, so unaufhörlich mein Herz schlägt. Hoch in die Kronen wogen sich's regt, so unaufhörlich mein Herz schlägt, so unaufhörlich mein Herz schlägt. Und wie des Felsen nur altes Herz, ewig derselbe bleibet mein Schmerz, ewig derselbe bleibet mein Schmerz, ewig derselbe bleibet mein Schmerz. Rauschender Strom, brausender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Rauschender Strom, brausender Wald, starrender Fels, rauschender Strom, brausender Wald, mein Aufenthalt. Muito bem, vocês acabaram de ouvir de Franz Schubert, Schwanengesang, de 957, ou seja, a Canção do Cisne, de 1828, com Julien Pregardien, tenor, e Martin Helmchen ao piano, no grande salão do Palácio Oedipus Colonius,
no ano de 2020. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que ficaram presentes aqui na nossa live. Flávio Teixeira, Beto Silva, Maria de Fátima, Nair Ferreira me pediu uma música aqui, então eu dedico a você, Nair Ferreira, a próxima música de Schumann, com Os Amores do Poeta, né? Que é a nossa próxima programação aqui dentro dos gêneros vocais. Então dedico a você, Nair Ferreira, lá de Minas Gerais. Meu muito obrigado. Quem mais está presente? E, é claro, aos mais de 50 telespectadores, ouvintes, na verdade, né? Que estão nos ouvindo pelo site e demais plataformas digitais. O meu muito obrigado. Bom, vamos então falar da nossa próxima playlist, o nosso próximo compositor que muito bem compôs e se dedicou à forma dos Lieder. Schumann, Robert Schumann, compôs cerca de 250 Lieder com textos de grandes poetas líricos alemães como Goethe, Heine, Eichendorff, Hückert, Kerner e Chamisso. Destacam-se os ciclos Liederkreis, ciclo de canções, opus 24, e opus 39, ambos no ano de 1840, e Freuen, Liebe und Leben, a vida e os amores de mulher, opus 42, também do ano de 1840, Dichterliebe, os amores de um poeta, o qual nós ouviremos hoje, cuja obra nós ouviremos hoje, opus 48, também do ano de 1840, tá? Então, os amores de um poeta nós exibiremos com uma encenação sobre Schumann, falando sobre esta grande e belíssima obra sobre os Lieder. A quase totalidade de seus Lieder foram compostos em 2 períodos, cerca de 130 obras em 1840, ano de seu casamento com Clara Schumann, e cerca de 100 obras de 1849 a 1852, quando começa a perder a inspiração e surgem os problemas mentais. Sim, Schumann passou o resto de sua vida com problemas mentais, sérios problemas psíquicos, e dizem os musicólogos que ele se suicidou ou foi encontrado morto dentro de um guarda-roupa. Enfim, tem muita fantasia em cima sobre a vida de Schumann. Bom, temos também com Johannes Brahms uma nova geração de Lied romântico, mas hoje nós não falaremos sobre Brahms, tá? Mas dizemos dele que ele também compôs cerca de 200 obras com poemas de um grande número de autores, onde ressaltam Groth e Dahmer, e onde cria canções individuais ou em ciclos, refletindo principalmente sua solidão, introspecção e a melancolia. Destacam-se também os ciclos de Schöne Magellone sobre poemas de Tieck e 4 canções sérias com textos bíblicos sobre a morte. Outros autores também expressivos de Lieder foram Hugo Wolf, com cerca de 340 obras, Gustav Mahler, que estende o domínio da canção até a sinfonia, utilizando preponderantemente textos de Des Knaben Wunderhorn, ou seja, a trompa mágica da juventude, e Richard Strauss, com cerca de 140 Lieder para piano e 15 com acompanhamento orquestral. É claro que, pessoal, que nós gostaríamos de tocar tudo para vocês, mas ficam aqui as sugestões para vocês, para que vocês possam pesquisar nas imensas e vastas plataformas digitais e gravações, artistas, conjuntos sobre este gênero vocal chamado Lieder. Muito bem, vamos então apresentar para vocês a obra Schumann ou Os Amores do Poeta, ou seja, Dichterliebe, opus 48, do ano de 1840. A série Música de Câmara do Teatro São Pedro apresentou o programa Schumann ou Os Amores do Poeta no ano de 2018, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro
especificamente. O espetáculo de música e dança reuniu no mesmo palco a soprano Carla Cotini, a mezzo-soprano Luciana Bueno, o tenor Daniel Umbelino, o barítono Johnny França e os bailarinos Ana Paula Camargo, Diego de Paula, Luan Barcelos, Michele Molina, Mozart, Mitsuyama e Paula Alves. Cenografia e direção de William Pereira, direção musical de Ricardo Balesteiro, iluminação de Caetano Vilela, coreografia de Cássia Branches e Milton Quati, e realização, é claro, da São Paulo Companhia de Dança, Teatro São Pedro e Santa Marcelina Cultura. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, o meu muito obrigado, agradecer também aos diretores Renato Canadinho, o nosso presidente, José Roberto Cachucho, diretor comercial, Marcos Alves aqui no suporte técnico, Reinaldo Diniz e Rodrigo Caetano na programação e conteúdo. E a todos vocês, é claro, aqui em nossa live e demais plataformas digitais. Um beijo a todos, um ótimo concerto e fiquem até o final e até o próximo programa.